Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu quero falar sobre um assunto que está muito em voga nos últimos dias aqui. Eu quero falar do porquê nós somos tão apaixonados por futebol. Por que o futebol desperta tantas paixões? Recentemente aqui no Rio Grande do Sul, eu estou falando de Porto Alegre, o Grêmio ganhou o tricampeonato da Libertadores da América. E no Rio Grande do Sul particularmente existe uma grande rivalidade, como vocês sabem, entre Grêmio e Inter. E eu me flagrei numa situação curiosa, porque embora eu não tenha ficado muito afetado nos dias anteriores ao jogo, no dia seguinte ao jogo, com a comemoração da torcida adversária, eu sou torcedor do Internacional, eu me deparei com uma situação curiosa, que eu estava muito incomodado. Inconscientemente eu estava ranzinza, eu estava meio amargurado. E aí eu fui procurar, lógico, utilizando as ferramentas que a PNL, a Programação Neurolinguística e o Coach me dão, eu fui utilizar essas ferramentas para me entender, para entender do porquê daquele humor afetado. E fazendo isso, despertando em mim e mergulhando profundamente dentro do meu inconsciente, eu lembrei de algumas informações que eu queria compartilhar com vocês e eu tenho certeza que vocês vão entender o porquê isso é tão impactante para todos. E não só isso, vocês vão entender como lidar melhor com esse tipo de situação, bem como vão conseguir racionalizar um pouco mais essas questões, porque infelizmente a gente vê algumas exacerbações nessas questões que são inconvenientes para o bom convívio da sociedade entre as pessoas. Bem, a primeira coisa que eu queria trazer é que o Robert Cialdini, num livro Armas da Persuasão, em que ele fala sobre os códigos de persuasão, ele traz uma das questões que são sobre o pertencimento de uma comunidade. E naquele livro ele traz uma situação que um estudo científico elaborado, ele apontava que as pessoas têm uma tendência, quando os seus times eles vencem jogos ou campeonatos, eles associam a sua imagem a essas pessoas. O nosso time, a linguagem muda, o nosso time, a nossa equipe, nós vencemos. E quando a equipe perde, o comportamento é oposto. As pessoas elas se desassociam desta condição. Então é terceirizado. Eles jogaram mal, eles perderam, foram incompetentes. Isso, primeira coisa, demonstra, dentro desse estudo logicamente a aplicação é sobre como utilizar isso como uma fonte de influência na nossa vida, e para que a gente possa entender ou evitar ou utilizar isso da maneira mais adequada. Só que transpassando esse estudo para a nossa vida real, para o nosso cotidiano, o que se observa é que é exatamente isso que acontece. Nos últimos 15 anos anteriores, até 2016, o Grêmio ficou do ano de 2001 a 2016 sem ganhar praticamente nenhum título de expressão, e existia uma euforia da torcida colorada com relação a isso, e a torcida do Grêmio se sentia realmente diminuída. Existia uma pressão quanto à equipe para voltar aos tempos de glória e de vitória. E agora acontece o contrário, o Inter foi para a Série B e o Grêmio está meio que torcida tripudiando, por assim dizer, em cima da torcida do Inter. E isso me chama a atenção de uma maneira, porque eu me flagrei com essa situação, embora eu tinha até consciência que o Grêmio tinha, eu disse anteriormente ao jogo que o Grêmio venceria o campeonato, mas mesmo assim eu não consegui ficar bem com aquilo me foi trazido de uma maneira que me incomodou. E aí eu compreendi exatamente essa questão, né? Que a minha imagem estava associada inconscientemente, o meu cérebro inconsciente, a minha mente inconsciente estava me associando à imagem de perdedor. Aqui, embora irracional, é exatamente isso que acontece. O meu cérebro inconsciente está associado à imagem de perdedor. E as pessoas transferem isso. E a torcida adversária, ela transfere a sua autoimagem a um vencedor. Eu sou vencedor. E eu fiquei associado à imagem de perdedor. Isso inconscientemente. E é por isso que nós cobramos tanto e nos apaixonamos tanto por futebol. Agora tem uma questão que é mais importante. Na verdade, todos nós temos dentro de nós um desejo de realizarmos coisas grandiosas, em sermos vitoriosos, em termos atos heróicos. Nós queremos fazer isso, deixar esta marca para o mundo. E a maior parte de nós, na ausência de capacidade de primeiro se auto-entender, para que possamos, entendendo isso,
sabermos qual é a nossa missão, algo maior que o que fazemos hoje, que fuja às nossas realidades comezinhas e cotidianas de trabalho, de escola, de lazer, e sermos aquele ser grandioso que uma parte do nosso inconsciente deseja ser, nós transferimos esta imagem e projetamos este ser que queremos e desejamos ser aos nossos atletas, que nos representam de uma forma coletiva. Aqueles atletas é que venceram os jogos, mas a nossa mente inconsciente não quer nem saber. A gente quer ser vitorioso, a gente quer crescer, a gente quer ser grandioso, a gente quer projetar naquele título uma parcela da nossa identidade que nós não somos. Na nossa ausência de capacidade de nos tornarmos este ser grandioso e vitorioso, nós projetamos os nossos jogadores e atletas. E aliás, esta é a razão pelo qual atletas de elite ganham tanto dinheiro. Tanto dinheiro. Se você pensar de uma forma lógica, racional, não existe nenhuma razão, nada que justifique um atleta ganhar tanto dinheiro. Por que um atleta ganha tanto mais que um médico, que um professor? Porque esse atleta representa aquele ser que idealmente nós queremos ser e não somos. Esse atleta responde pela nossa parte, do nosso ego, que quer ser um vencedor e que, se autoanalisando, não o é. E em não sendo, nós nos tornamos infelizes. A nossa equipe, ao perder, a termos representantes que não... É uma catarse. Nós fazemos uma catarse, nós projetamos nesses jogadores uma parte daquele ser maior, aquele ser que tem um propósito, aquele ser que é um vitorioso e que, infelizmente, pela nossa ausência de conhecimento, pela nossa ausência de traçar caminhos que nos levem, que nos conduzam a trazer esse caminho de glória, de vitória, isso nos impede de ser, e aí nós realmente nos sentimos assim, tristões. Para você que tem dúvida sobre isso, basta lembrar Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna era uma figura que ele conseguiu uma rara situação de um país, porque ele juntou todos, não existia uma bandeira, ele era a projeção daquele Brasil que dá certo, daquele Brasil que nós desejamos ser, do brasileiro que é vitorioso e que mostra para o mundo o nosso melhor lado. E ele, quando empunhava a bandeira do Brasil aos domingos, nós éramos vitoriosos, nós éramos grandiosos, nós éramos maiores que o mundo inteiro. Nós éramos o Brasil, nós éramos aquele atleta, aquele vitorioso. E ao mesmo tempo, quando ele morreu, essa é a razão de ter produzido uma comoção nacional tão grande, porque nós ficamos órfãos desta identidade. Nós perdemos este representante. A nossa identidade foi abalada. É uma fuga da nossa realidade comezinha, é uma fuga daquilo que nós vivemos no dia a dia, da realidade árdua, de acordar, ir para uma rotina, trabalho, voltar para casa, comer, cuidar dos filhos, jantar. Porque na maior parte do nosso tempo, infelizmente, nós não fomos educados também para buscar isso, mas realizamos atividades que não nos dão a profundidade daquilo que gostaríamos de ser. E projetamos em outras pessoas, em entidades clubísticas, em atletas, aquela projeção do ser que nós desejamos ser. E também essa é a razão pela qual a publicidade, sabiamente, ao usar figuras de atletas ou outras personalidades, transfere para essa pessoa aquela identidade de quem nós queremos ser. E usando essa autoimagem, ao promover um shampoo, um sabonete, um desodorante, automaticamente nós queremos ser aquilo. Olha, eu sou aquilo ali, eu uso assim mesmo. Isso funciona de uma maneira inconsciente. Agora, se você parar para pensar sobre isso, você vai entender o que acontece e vai conseguir lidar melhor com essa forma de pensar e reagir. As paixões nos levam muitas vezes, de uma maneira inconsciente, a atuar. O que justificaria uma torcida organizada, o cara tornar isso a vida dele? Entregar uma parcela enorme da vida dele, uma paixão enorme da vida dele, a uma paixão clubística, sendo que você não tem controle sobre isso. Algum de vocês, por acaso, entra em campo e joga e ganha e levanta um troféu, uma taça? É lógico que não. E o que faz uma pessoa participar de uma torcida organizada ao ponto, muitas vezes, de dedicar mais energia e doar sua vida a isso? É essa a razão, essa é a explicação. Aquela ali é a transferência da identidade dele que quer ser grandiosa para aqueles atletas, e nessa projeção ele tem uma catarse, uma fuga da sua realidade. Ele para de fugir e de lutar contra si e saber que ele não é tão grandioso, mas ele consegue, nessa projeção, se auto-enganar e ter essa recompensa emocional. Eu sou vitorioso, eu sou vencedor.
Pense sobre isso, eu acho que vai fazer uma grande diferença e você vai entender da razão pelo qual todos somos tão apaixonados pelos nossos clubes e por que nos sentimos perdedores ou vencedores, e isso impacta diariamente e diretamente o nosso humor e as nossas reações, não só no nosso trabalho, mas atividades comezinhas, cotidianas, mas também nossas relações com as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que aquele provocador, aquele cara que é sacana, te afeta tanto no dia a dia, eu te gozar quando o teu time perde e você não entende. Essa é a mensagem de hoje, eu espero ter agregado, que vocês fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima.